Começamos mais um Frente a Frente, hoje direto de São Paulo, com o bispo de Dori, Burkina Faso, Dom Laurent Dabéré, presidente da Conferência Episcopal Local. Seja muito bem-vindo. Merci beaucoup. Muito obrigado. Dom Laurent, o que caracteriza a intolerância religiosa em Burkina Faso, mas em especial em Dori? L'intolérance religieuse A intolerância religiosa le refus de la différence se baseia na diferença. la religion. Comment elle se manifeste, Como ela acontece em Burkina Faso, et en particulier à Dori, par e particularmente em Dori, refus de certains croyants, notamment, principalmente pelos ataques de alguns muçulmanos, mais l'intolérance aussi peut sobretudo contra os cristãos católicos. de partager O principal problema é dividir o espaço e dividir a vida. la vie. Par exemple, Por exemplo, lors des fêtes, os cristãos e os muçulmanos em Burkina Faso l'habitude tinham como hábito de se visitar, de partager le repas, de comer juntos, d'envoyer e oferecia a paz às outras famílias. mais Mas nos últimos anos, a intolerância se manifesta par le fait de um modo que há uma rejeição a dividir a mesa, a comer junto com pessoas de outras religiões. É uma renúncia. ou refuse qu'on leur rende visite Os muçulmanos não visitam mais os cristãos, não recebem mais a visita dos cristãos. E é assim que a violência se manifesta em Burkina Faso au Burkina Faso. e também na diocese de Dori. Quais são os relatos mais recentes de violência religiosa que aconteceram na Diocese de Dori? Compartilha pra gente. Je vais citer Eu vou citar dois exemplos muito recentes. le premier exemple O primeiro aconteceu em 25 de fevereiro deste ano, passé où les fidèles d'une onde os fiéis de uma igreja no interior de campagne ont été attaqués foram atacados pelos terroristas durante a celebração eucarística dirigés par dominical. les fascistes en l'absence donc de prêtres. 12 personnes ont été tuées. Era conduzida por um catequista na falta de um padre, Beaucoup de e 12 pessoas foram mortas e 8 feridas, e muitas traumatizadas. Ce sont A segunda, recente também, l'assassinat foi o assassinato de 13 pessoas. Foi agora, domingo passado, por terroristas. par des terroristes alors qu'ils se déplaçaient de Dori. Eles estavam indo de Dori para outra localidade e nós perdemos 3 fiéis nesse ataque terrorista. Attaque terroriste. Dom Laurent, qual que é o cenário político, econômico, social e religioso atual da região? Alors, la situation Bom, a situação política, econômica e social e religiosa na região est très é muito precária. incertaine du fait du terrorisme. De fato, foi o terrorismo que criou uma crise política, porque o governo não consegue ajudar de forma eficaz e lutar contra o terrorismo. Então, eles são atacados e são chamados de incapazes. Et cela a valu, par exemple, Tivemos 2 golpes de Estado em Burkina Faso no mesmo ano, em janeiro e setembro de 2022. 2 golpes de Estado no mesmo ano. 2022 également. 2 coups d'État au Mali en 2021. Em Níger também teve um golpe de Estado em 2023. Donc, en 2023. No nível social, Politique. Bouleversement também social temos uma également, fratura da parce que, sociedade. Il y a une fracture dans la société, les gens se méfient. As pessoas viviam muito bem antes, mas agora existe uma fissura. Acabamos de falar de intolerância religiosa e isso fica cada vez mais vivo, cada vez mais presente na sociedade. Il y a également donc Igualmente, no nível econômico, économique os meios de produção são destruídos pelos terroristas. par les terroristes. Os projetos de desenvolvimento são interrompidos. Et pour cette raison, Por isso, la pauvreté a pobreza só aumenta na região dans la région. e o desenvolvimento é atrasado. Essa é a situação provocada pelo terrorismo. Le terrorisme.
A ONU revela que os conflitos no país já forçaram o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas. Qual que é o impacto dos refugiados e das migrações no país? Alors, le premier impact, c'est un bouleversement social. O primeiro impacto no nível social: existem regiões no país que são esvaziadas de populações. Não tem população. E em outras regiões tem um aumento excessivo da população. Próximo da cidade de Dori, passamos de 25 mil habitantes para 160 mil habitantes. Foi uma explosão demográfica nessa cidade, com muitas dificuldades que surgem a partir disso. Onde alojar essas pessoas? Como dar comida para elas? Que atividades podem realizar? Então, isso coloca vários problemas sociais e econômicos para o país como um todo. Então, essa dificuldade traz também uma problemática social e religiosa, porque as paróquias são fechadas, destruídas, e as pessoas devem se reorganizar em outro lugar. Um quinto dos católicos no mundo vive na África e este número vem aumentando. O senhor acredita que é porque a Igreja representa no continente uma libertação para o povo que precisa expressar sua fé? A África tem muitas pessoas crentes, mas de fato precisa ainda de muita evangelização. Essa evangelização tem dois aspectos. Um para dentro da igreja e outro para fora da igreja. Para dentro da igreja quer dizer que devemos sempre evangelizar e reevangelizar os cristãos, para que eles tenham um espírito missionário e possam contribuir no seu entorno naqueles que ainda não foram tocados pelo Evangelho. É por isso que a África precisa desse duplo movimento de evangelização. Evangelização para dentro da igreja e evangelização para fora da igreja. Como a gente consegue entender o continente africano como um missionário e evangelizador? Os africanos foram evangelizados pelas igrejas da Europa. Hoje, essa evangelização se faz também pelos africanos que vão para a Europa, para o Ocidente e até para o Brasil. Aqui tem alguns africanos religiosos e padres que estão aqui e trabalham com a evangelização da igreja. Então a África, uma vez foi evangelizada e agora também é evangelizadora. Conhecer as motivações da guerra é um empenho de todas as nações para que um dia haja paz? Sim. Para poder se engajar, é importante conhecer as causas, as razões do terrorismo. E por que o terrorismo ocorre na África do Oeste, especialmente no local, em Burkina Faso? Essa causa é a desestabilização de alguns países. Notadamente a Líbia, em 2011, ficou desestabilizada. E depois começou com Mali, um país grande, em Burkina Faso e em Níger. E as causas são também a pobreza, a ignorância, as injustiças e frustrações, o desenvolvimento ilegal desses países. E aí é necessário um engajamento da igreja para que haja justiça, para que haja fé, justiça social. É importante que a igreja trabalhe por todos, aumente o nível de educação das pessoas, forme a juventude. É importante que a igreja participe da criação de emprego com suas iniciativas. A ACN auxilia os cristãos deslocados pelo terror na África. A presença da ajuda à igreja que sofre é um motivo de esperança para vocês? Certamente. É um grande motivo de esperança, porque a situação de guerra, de conflito, muitas pessoas se retiram, mudam do país. E a ACN
é uma das organizações que permanecem lá, fiéis, ajudando a igreja local. Ela é presente há muito tempo e acompanha a população nessa situação precária, para que o futuro seja melhor, para que haja o fim dessa guerra. Como que a ACN tem colaborado com a evangelização de Burkina Faso? A ACN Ajuda a Igreja que Sofre é uma parte da igreja de Burkina Faso. Ela é parceira da igreja. Ela contribui para a formação dos padres, para a formação das pessoas consagradas, contribui com as atividades pastorais, os meios de locomoção, transporte, carros e motocicletas, para o sustento da vida dos padres religiosos e religiosas e para a atividade dos catequistas. Todas essas áreas são cobertas pela ajuda financeira da ACN Ajuda a Igreja que Sofre, e isso permite, em particular, à Diocese de Dori, que é muito beneficiada, de poder ter o mínimo para permanecer presente na cidade com o apostolado cristão. O senhor esteve agora na Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, reunido com o episcopado brasileiro, onde o senhor deu testemunho de toda a sua vivência como religioso na África, todas as suas dificuldades. Como que foi para o senhor contar as suas vivências para todo o episcopado brasileiro? Bom, o encontro com a Assembleia Geral da CNBB me causou uma impressão muito boa. Eu fui muito bem acolhido fraternalmente. Depois da minha apresentação, do meu testemunho, foi escutado, foi ouvido com muita atenção. Muitos bispos vieram me agradecer. E na sequência, os bispos foram muito sensíveis à apresentação que eu fiz sobre Burkina Faso. O presidente da conferência, Dom Jaime, me deu um presente, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela vai me acompanhar para Burkina Faso e será um sinal forte da ligação entre a Conferência Episcopal de Burkina Faso e do Brasil. Como o senhor enxerga e o que o senhor espera do episcopado brasileiro? Eu espero que eles sejam sensíveis a essa situação. Eles foram informados. E quando são informados, a partir dessa informação, é possível agir concretamente. Pois a Igreja do Brasil é parte importante da Igreja Católica hoje. Portanto, na medida da possibilidade deles, ajudar concretamente a Igreja de Burkina Faso. Conta para quem está assistindo a gente aqui no Frente a Frente, quais as semelhanças que o senhor enxerga, que o senhor sente entre as igrejas da África e aqui do Brasil? A primeira coisa que eu reparei é o entusiasmo, a alegria. A gente participa da celebração com muita espiritualidade. O engajamento dos leigos, o carisma dos leigos enriquece a igreja. Tudo isso é muito comum com a Igreja da África. Isso me trouxe muita alegria, de perceber que a Igreja do Brasil não é tão longe, não está longe da Igreja africana. Vamos falar do Papa Francisco. Como o senhor vê as preocupações, as mensagens que o Papa Francisco ecoa para o povo africano? Então, o magistério e ensinamento do Papa Francisco, como você sabe, é a favor dos mais pobres, daqueles que estão à margem. Os africanos são muito sensíveis a esta proximidade com o Papa, com a sua preocupação com a ocupação da África. O que nós vemos foi o que nós vimos quando ele visitou o Congo, onde ele disse de modo muito forte: a África
não é uma mercadoria, não é terra de comércio. Tirem suas mãos da África. Ou seja, deixem a África livre, que ela poderá se desenvolver. Para nós, este pontificado é o pontificado da porta aberta da Igreja para a de África. l'Église pour l'Afrique. Com essa mensagem sobre o pontificado do Papa Francisco, nós vamos para um breve intervalo, mas fique com a gente que a gente volta já já. E voltamos com Frente a Frente, hoje direto de São Paulo. Eu recebo Dom Laurent Dabiré, bispo de Dori. Dom Laurent, qual que são os maiores desafios da evangelização na África? Aujourd'hui, les plus grands défis Hoje, o maior desafio da evangelização na África é o aprofundamento da fé católica, de la foi chrétienne, la foi catholique, donc l'inculturation para que os africanos se apropriem da fé cristã. s'approprie la foi chrétienne. Em seguida, Ensuite, tem a questão da libertação, la libération cultural, política, et économique, econômica da África, parce qu'on ne peut porque a gente não pode trazer o Evangelho sans sem se importar com as preocupações que esse povo enfrenta. tant que Enquanto a África não for livre neste nível, elle ne pourra ela não pode ser totalmente, inteiramente cristã, católica. chrétienne, catholique. Donc, un des défis Então, um desafio é a luta contra a pobreza, a luta contra as guerras, contre les guerres fratricides, a luta contra o terrorismo hoje em dia. terrorisme aujourd'hui, et E eu arrisco dizer que o maior desafio défi majeur, c'est donc la formation é a formação das pessoas, do rebanho. Na África, todo o país, mais ou menos, dans tous les pays. 70% da população Moins 70%. precisa ser evangelizada. Donc, c'est l'avenir. E são jovens. Les jeunes ne sont Esses jovens, se não forem educados, demain, ce sera eux serão os terroristas de amanhã. les rangs des terroristes. Eles precisam ser educados. A senhora acredita numa África sem intolerância, com liberdade religiosa, uma África de paz como o povo merece? Ah oui, Sim, precisa. nous y arrivons É preciso que a gente tenha essa esperança sans les intolérants. de uma África de paz, livre da intolerância. L'intolérance Eu penso que a tolerância e a fé é o horizonte que nós precisamos olhar. E a fé católica nos dá esse horizonte, la foi catholique onde o lobo e o cordeiro comerão juntos. mangeront ensemble, où l'enfant A cobra e a criança se alimentarão juntas. dessus du trou, Todos os homens viverão em paz le jour où tous les e se conhecerão como uma mesma humanidade. se reconnaissant de la même humanité. A Igreja da África condena a exploração abusiva da mineração, dos recursos naturais. Que tipos de conflitos e sofrimentos essas explorações causam ao povo? La première chose, ce sont A primeira coisa são as guerras fratricidas, les causes des ressources. por causa dos recursos naturais. Pauvreté aussi. E a pobreza também, porque Emporter ailleurs, os recursos são exportados para o exterior e a população fica pobre. la troisième E a outra coisa é o sofrimento. O sofrimento que essa exploração dos recursos naturais causa. A destruição da natureza, da ecologia, la destruction, la pollution, a poluição dos rios, la destruction de a destruição da fauna e flora, la destruction, dégradation des terres. a degradação da terra, onde os agricultores não podem mais cultivar. Ne peuvent plus faire As paître pessoas não podem ter seus rebanhos, a sua agricultura, a África de todas as pessoas. cette exploitation amène Essa exploração, também com corrupção, causa uma desestabilização política. voilà Esses são grandes aspectos que são trazidos pela exploração abusiva. abusive de l'Afrique amène. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor. Como que foi seu despertar vocacional? Como a igreja chamou o senhor? Ma vocation, A minha vocação eu descobri pouco a pouco. je pense que Eu tinha um desejo de ser padre, mes parents m'amenaient
porque o meu pai e a minha mãe me levavam à missa todo domingo. E eu os vi ali, vi os padres celebrando a missa. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que, como criança, eu e o meu irmãozinho brincávamos de celebrar a missa em casa. A gente usava uma bolacha e com a bolacha a gente fazia como o padre. E depois, mais tarde, quando a professora perguntava para mim o que eu ia ser quando crescer, e eu respondi, eu quero ser padre. Mas depois eu me esqueci disso. E muito mais tarde, quando eu já estava terminando a escola primária, eu ouvi falar do seminário. E a minha ideia de se tornar padre voltou. E eu entrei no seminário menor, depois eu fiz o seminário maior e me tornei padre. O importante é que algumas coisas me aproximaram muito da decisão de me tornar padre. Duas coisas. Eu queria ser padre para ajudar as pessoas, todo mundo, sem distinção. E isso me agradava demais. Eu desejava, eu via os padres ajudando os outros e eu queria fazer isso, sem esperar recompensas. A segunda coisa, eu vi que os padres viviam como irmãos, eram gentis com todos. E isso me tocou muito. E eu pensava, quando eu for grande, eu quero muito ser padre para viver dessa maneira, ajudar as pessoas e viver em fraternidade. Eu brincava de celebrar a missa quando criança, e hoje eu celebro a missa como um padre. E qual que é a atuação da pastoral vocacional na Diocese de Dori? Alors, la pastorale vocationnelle dans le diocèse de Dori, A pastoral na Diocese de Dori se faz em nível paroquial e também nos colégios. No nível das paróquias, temos grupos vocacionais e as crianças se inscrevem com 10 anos, 11 mais ou menos, e eles são preparados e podem escolher ir ao seminário menor e fazer a escola. E quando terminam o equivalente ao ensino médio daqui, eles são encaminhados ao seminário maior. E os animamos para que todos os anos eles possam se reunir em grupos de jovens, em reunião de jovens, e também os pais, para que os pais possam acompanhar também os filhos no desejo de um dia se tornar padre, se quiserem. No colégio, há as pessoas que acompanham os jovens e fazem a catequese. E no meio dessas atividades, sempre tem pessoas que se interessam pela vocação sacerdotal. A gente também tem os jovens que vêm das faculdades e até pessoas que deixam seus trabalhos para entrar no seminário maior. Tudo isso é uma grande alegria para essa pequena diocese. Temos apenas 1,5% de cristãos. Mesmo diante de tantos conflitos e perseguições, os leigos conseguem ajudar o trabalho da igreja a ter uma atuação na igreja, Dom Lohan? A perseguição que falamos é uma situação crítica, de fato. Não existe uma perseguição aberta aos cristãos. Não é um conflito religioso somente. O terrorismo, na verdade, ataca a forma de viver. E isso ataca a religião. Porque o terrorismo destrói as igrejas, expulsa as pessoas. E é difícil a pastoral com os leigos. Hoje somos confinados numa zona. E não podemos sair para outras realidades, ir para o campo, onde a população precisa fugir. E essa é uma grande dificuldade para viver a fé hoje em Dori, porque o terrorismo torna impossível a expansão e a saída da igreja. Nós estamos terminando. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os cristãos de todo mundo que estão assistindo a gente e que, infelizmente, muitas vezes não têm voz para poder manifestar a sua fé.
Alors, mon message, O que eu peço é que as pessoas que nos escutam possam ajudar a igreja. Toda a igreja é como se fosse uma única pessoa. d'aimer l'Église. L'Église est aussi comme une personne. A igreja precisa se tornar forte Pour que l'Église s'enracine, e ela precisa que os fiéis ajudem a própria igreja. besoin que les fidèles aiment leur Église. Ensuite, E quero falar para que os cristãos possam continuar em comunhão com a igreja, comunhão eclesiástica, donc, avec le Saint-Père, com seus padres, com seu bispo, entre eles, les laïcs entre eux e que nos sustentem com a oração. dans la prière. Troisième et dernier, E terceira e última coisa, il faut être é preciso ser concreto. Existem pessoas que utilizam muitos meios econômicos para fazer o mal. É preciso que os cristãos usem todos os meios para fazer o bem, para evangelizar, principalmente. notamment. E isso fazemos trabalhando e também ajudando, doando para seus irmãos e irmãs e doando para seus irmãos e irmãs que estão em situações menos favorecidas. Eu agradeço se cada um puder fazer um pouco, de acordo com as suas possibilidades. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com o senhor e levar a realidade do continente africano para todos nós brasileiros. Merci. Merci bien. Muito obrigado, obrigado a vocês todos. Este foi o Frente a Frente, direto de São Paulo, com Dom Laurent Dabiré. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.